A segunda leitura da Parashá de Bereshit, essas são as gerações, ou seja, a maneira como foi criada, a cronologia de como foi criado o céu e a terra, quando eles foram criadas, no dia que Hashem Elohim fez terra e céu. Ele é o que foi falado antes, tudo isso que a gente estudou no Rumaz de ontem, é a maneira de como foi criado o céu e a terra. E aqui, quando fala no dia que Deus fez, vem te ensinar que tudo foi criado no primeiro dia, como o Rashi explicou. Outra explicação, Berri Baram, quando eles foram criados, posso ler Berrei Beraam, com a letra Rei, Deus criou o mundo. Porque está escrito Beká Hashem Trolemim com Yud Kei, Deus fez os mundos. Com essas duas letras do nome de Deus, ele fez dois mundos, o mundo Olam Abá, o mundo espiritual, e esse mundo. Vim te ensinar que o Olam Azé, esse mundo é com a letra Rei. É uma indireta que a letra Rei ela tem um espaço para baixo, aberto, como vendo o abismo ali, como o rei que é fechado dos lados e aberto, que ou seja, tem essa possibilidade de cair, tem que tomar cuidado. E todo o arbusto do campo ainda não estava na terra, toda a erva do campo ainda não tinha crescido, porque Hashem não fez ainda ver a chuva sobre a terra, e não tinha ser humano para servir e trabalhar a terra. Terem e baaretz, a palavra terem na Torá é sempre linguagem enquanto não. Não é antes da tradução, por isso não pode ser conjugado e falar hitrim, antecipou, veio antes, igual a gente fala hikdim. E esse aqui, esse passuco prova isso. Também tem mais um passuco que fala enquanto vocês não viram, terem terion. Mesma coisa aqui, você pode falar não tinha na terra, enquanto não tinha na terra plantas, já que não tinha o ser humano. Quando completou a criação do mundo no sexto dia, antes do ser humano foi criado, estava tudo pronto, mas as plantas não cresceram ainda, porque o ser humano não estava ali para pedir a chuva. A ideia da chuva tem a ver com despertar de baixo, o ser humano está pedindo, rezando para Deus para vir a chuva. Toda a erva do campo ainda não cresceu, ou seja, Terem Mitzmach ainda não cresceu. Mas no terceiro dia está escrito que a terra colocou para fora, não saiu realmente, sim, ficou no iniciozinho, só um brotozinho, e só saiu valendo no sexto dia. Que loim tiro, porque não fez chover. Por que não fez chover? Porque o ser humano ainda não estava lá para trabalhar a terra. Não tem ninguém que ia reconhecer o bom que a chuva vai fazer. Quando vem o ser humano, que ele entende a necessidade que é a chuva para o mundo, ele rezou por eles e cresceu a chuva, aí realmente as aves, as plantas cresceram, aumentaram, brotaram valendo. Hashem Elohim, Hashem é o nome dele, que ele é Elohim, que ele domina, ele julga, ele domina todos. Assim, sempre é a explicação literal, Hashem Elohim é o Hashem, esse é o nome dele, o que vai ficar que ele é Elohim, que ele está governando e dominando. E um vapor, uma umidade subiu da terra e irrigou toda a face da terra. Isso aqui tem a ver com a criação do ser humano. Deus fez subir o lençol freático e nuvens para irrigar, para deixar a terra mole e fazer o ser humano igual uma pessoa que faz uma massa, que ele coloca água e faz a massa. A mesma coisa, Hashem primeiro fez irrigar e depois formou o ser humano. Hashem Elohim formou o ser humano, a farmina damado, pó da terra, e soprou nas suas narinas uma alma de vida, e aí o ser humano começou a viver. Primeiro ele foi criado como um boneco e depois ele viveu. Vaitzer tem dois Yud, são duas formações, uma formação para esse mundo e a formação futura da ressurreição dos mortos. Ou seja, Deus, quando criou o ser humano, já criou a ideia da ressurreição dos mortos. Mas no animal, que ela não tem esse julgamento, não está escrito dois Yud na sua formação, está escrito só Vaitzer com um Yud. Pó da terra, ou seja, ele juntou pó de todos os quatro cantos, porque em qualquer local que o ser humano vai falecer, a terra vai aceitá-lo para enterrar ele. Outra explicação, ele pegou Mina Adamá daquele local especial, ou seja, do local onde está escrito Mizbach Adamá, um altar de terra você vai fazer para mim, para que seja como perdão, né? Que seja como perdão, que ele consiga aguentar. Então, Mina Adamá, da onde que foi esse pó, de onde que foi essa terra? Justamente do local do altar em Jerusalém. Vai Beapav soprou nas suas narinas, Hashem fez o ser humano do inferior, ou seja, pegou essa terra com água aqui, fez o boneco, e do superior uma alma, o corpo dos inferiores e a alma dos superiores. Por quê? No primeiro dia foi criado o céu e a terra, então tem em cima e tem embaixo. No segundo dia também teve o firmamento e também no terceiro dia teve a terra, os continentes, então já está empatado. No quarto dia foi para o céu, foi os astros. No quinto dia a água, né, fez crescer as aves, os peixes, etc. No sexto dia, tinha que criar algo também para os superiores, também para os inferiores, senão tem inveja no ato do Bereshit, por isso vão ficar brigando, né, pela diferença de um dia. Então, Hashem criou o ser humano que inclui as duas coisas. Para uma alma de vida, ou seja,
Behemá e Hayá, animais, também foi usado a mesma expressão, Nefesh Hayá. Só que essa aqui é uma Hayá, uma vitalidade a mais. Ele tem consciência, tem fala, então ele foi Lenefesh Hayá, ele virou uma alma com vida, com uma vida muito mais significativa do que um animal ou de uma rastejante, etc. E Hashem plantou Gan, um jardim, no Éden, Mikedem, ao leste, e colocou lá o ser humano que ele formou. Mikedem quer dizer ao leste do Éden, ele plantou esse jardim. E se você falar, já está escrito que Deus criou o ser humano, como é que está repetindo? Então diz Urashi, eu vi na Bright de Eliezer, filho de Abel Seglili, das 32 condutas, maneiras que uma Torá ela pode ser estudada, e uma delas é Klal Shlacharav Maaseu Pratosh Rishon, uma regra que depois conta uma história, é o detalhe do que foi falado antes. Então, quando Deus falou na Torá que Deus criou o ser humano, deu a regra geral, não falou como foi seus atos. E agora a Torá está repetindo e falando que Deus formou assim, fez o boneco, soprou, colocou no Gan Eden, tudo isso, né, e fez ele dormir, para depois fazer a Eva. Então, são detalhes do que já foi falado antes de uma maneira resumida e oculta. Quem escuta pode achar que é uma outra coisa. Não, é só o detalhe da primeira. Assim também, quando fala dos animais, fala que Deus formou da terra e tal maneira, então vem contar como foi. Para poder falar a ideia que Deus trouxe os animais para o ser humano, para ele dar os nomes, e também vem te ensinar que as aves foram criadas da lama, da mistura de terra com água. Então a Torá detalha coisas depois sobre coisas que já foram faladas antes de maneira mais generalizada. E Hashem fez crescer da terra todo tipo de árvore, Nechmad Lemare, com boa aparência, boa para ser consumida, e é Etz Haim, a árvore da vida dentro desse jardim, e Etz Adat Tovarai, também a árvore do conhecimento do bom e do mal. Aqui está falando do Gan, desse jardim que a gente falou que Deus fez. Como que ele fez? Ele fez várias árvores interessantes, e dentro do Gan, bem no meio, estava lá a árvore da vida, e também tinha a árvore do conhecimento do bom e do mal. E um rio saía de Éden para irrigar esse jardim, e de lá se separava para 4 cabeças, ou seja, para 4 fluentes. O nome de um é Pishon, é o que envolve a terra de Havilá, que lá está o ouro. Pishon é o rio Nilo, em hebraico, rio do Egito, e já que as suas águas elas estão abençoadas, elas sobem e irrigam, a terra é chamada de Pishon, como o Pachu, de aumentar. Outra explicação, Pishon, porque ele faz crescer o pistano, o linho, que é sabido que o linho era algo típico do Egito. Então, quando fala o Boshov de Pistim, vão se envergonhar, quem trabalha com linho está falando dos egípcios. E o ouro daquela terra é bom, lá está o cristal e a pedra de ônix. E o segundo rio é chamado Gihon, ele que envolve a terra de Cush, que seria a Etiópia. Gihon, por que é chamado assim? Porque ele vai gritando, modo de falar, e o seu grito, o seu barulho muito grande, igual Igar, como vai chifrando, Menaguer vai chifrando e vai fazendo barulho. Então, Gihon é pelo barulho do rio, que é muito alto. E o terceiro rio, chamado Hidek, ele que vai ao leste de Ashur, e o quarto rio é o prato, o rio Eufrates. Hidek, que essas águas são ágeis e afiadas, ou seja, são muito rápidas. Prat, que essas águas frutificam e faz a pessoa ficar saudável, são águas boas, o rio Eufrates. Cush e Ashur ainda não existiam, obviamente. A Torá está falando aqui já do local futuro, mas a pessoa Cush, que em nome dela foi dado esse nome, nem existiu, e nem Ashur. Kidmat Ashur é o leste de Ashur. Prat, ele é o Eufrates, é o mais importante, porque ele está ligado citado com a terra de Israel. E Hashem Elohim pegou Adão e colocou no Gan Eden, Leovdal, Leshomra, para ele trabalhar o jardim e cuidar do jardim. Como assim pegou ele? Pegou com palavras. O ser humano a gente convence ele, a gente não pega ele. Seduziu ele a entrar, olha que bom, olha a sua missão, cuidar do jardim divino. Hashem ordenou o ser humano dizendo, de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bom e do mal você não pode comer, que no dia que você consumir dele você vai morrer. Sabe que ele acabou consumindo e o dia de Deus é 1000 anos, por isso que Adão faleceu com 930 anos. E disse Hashem Elohim, não é bom o ser humano estar sozinho, eu vou fazer uma ajuda para estar rente a ele, na frente dele. Lotov, que senão as pessoas vão falar, tem 2 poderes, a Kadosh Baruch Hu é sozinho, não tem par nos superiores, e esse aqui no mundo é o quem manda. Então tem que ter o par para ele não achar que ele manda. Ezer Kenegdou, uma ajuda perante ele ou contra ele, traduzindo literalmente, quando a pessoa está refinada e tem méritos, realmente a mulher é uma ajuda, e quando ele não tem refinados, acaba sendo uma coisa contra ele, uma guerra contra a pessoa. E Hashem formou da terra todo animal do campo e toda ave do céu e trouxe para o ser humano para ver o que ele ia chamar ele, como ele ia chamar, e todo o nome da maneira como Adão chamou os animais, os aves,
isso era o verdadeiro nome que combinava com a luz que está ligado com aquele animal, com aquela ave. As letras do nome tem uma combinação que é a vitalidade passa por aquele nome. Vaitzer, formou da terra. Essa formação é a mesma que já foi falada antes. E aqui está só repetindo que as aves foram feitas da lama, da mistura de água com a terra, porque antes falou da água, aqui falou da terra, então a gente aprende que é uma mistura. Também vou te ensinar que logo que os animais foram criados e o ser humano foi criado, logo, rapidamente, Hashem trouxe para o ser humano para dar nome para os animais. E na Haggadah está explicado que a palavra Yetzirah, a linguagem de domínio, como que Tatzul el-Ir, ou seja, que Deus fez que os animais iam ser dominados pelo ser humano. V'chol sherikalo Adam nefesh chayahu shmo, tudo aquilo que o ser humano chamar para uma alma viva, uma alma que tem vitalidade é o nome, a gente tem que cortar e explicar. Toda alma, todo ser vivo que o ser humano deu o nome, esse ficou o nome para sempre. E Adão era tão sábio que ele conseguiu olhar para o animal e dizer de que letra divina, de que combinação, sus para o cavalo, pará para a vaca, assim por diante, de tanta sabedoria que Adão tinha, ele sabia dar o nome para todas as criaturas.